Tenho o prazer de receber aqui no estúdio Murilo Arruda, terapeuta. Murilo, muito boa noite, obrigado pela sua presença, viu? Boa noite, Neto, boa noite, Maria. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, agradeço o convite e vamos compartilhar um pouquinho aqui do conhecimento para o nosso bem-estar, para a nossa saúde do dia a dia. Murilo, que é de São Paulo, né? Ele tem um trabalho muito bacana lá em São Paulo e gentilmente aceitou nosso convite para estar aqui para a gente conversar um pouquinho, né? Sobre terapias integrativas. Já ouviu falar? Vamos conhecer um pouquinho. Aliás, pode pôr o WhatsApp se você quiser participar, fazer uma pergunta. O Murilo está aqui conosco, estamos ao vivo. Pode fazer sua pergunta. Daqui a pouco a gente vai colocar também o celular dele, para o WhatsApp, para você conversar com ele também. Terapias integrativas. O que seria, Murilo? Vamos lá, o que são as terapias integrativas? As terapias integrativas tratam o ser humano na sua totalidade, né? Considerando o todo, né? A gente até chama também de terapias integrativas holísticas, onde eu vou considerar ali a minha parte física, mental, emocional e espiritual, buscando sempre harmonizar e trazer o equilíbrio e bem-estar para o ser humano. Aí eu te pergunto, Neto, por que a gente se alimenta? Sim. Né? Por que a gente alimenta o corpo físico, né? Tomamos água. Para quê? Para que ele trabalhe, né, em perfeito funcionamento. Para isso, a gente também deveríamos, né, alimentar esses outros lados, o mental, o emocional e o espiritual, porque é um todo, né? A gente coloca separado em caixinhas, mas na verdade é algo único, algo que funciona num processo muito dinâmico, né? Que a gente não separa um do outro, um interferindo no outro. Aí eu costumo dizer que o quê? Como que é formado o nosso corpo físico? O nosso corpo físico ele é formado por milhões de células que se agrupam em tecidos, órgãos e sistemas. Então a gente tem todo o funcionamento do corpo humano, aí com o sistema reprodutório, digestório, respiratório, cerebral, enfim, todo o sistema... Todos um conjunto trabalhando numa harmonia. Numa harmonia, numa sintonia. E todos integrados. Se um às vezes não está tão bem, afeta e interfere no outro. Perfeito. Porém, essa estrutura que a gente tem do corpo físico, ela existe no campo energético. Então, o que são as milhões de células que nós temos? São os milhares de chakras. Aí você vai falar, mas não são só 7 chakras? Não. Né? Assim como a gente tem alguns sistemas, os chakras se agrupam e nós conhecemos os principais, que são 7. Correto. Né? Que são 7 chakras. Que são como se fossem janelas, é isso? E os centros de força, centros de energia, que tem funções dentro do nosso corpo físico. Cada um dos chakras, ele está relacionado a uma parte do nosso corpo físico, né? Do corpo que a gente vê aqui. Então a gente tem o agrupamento de chakras, de milhões de chakras que criam 7 principais. E aqui a gente tem, aqui na imagem, né, a localização dos chakras e a correlação deles com o corpo humano, com o corpo físico. Então aqui de baixo para cima, o chakra básico, onde a gente está relacionado com as glândulas suprarrenais, depois o chakra umbilical com o sistema reprodutivo, o plexo solar digestório, aqui no meio o chakra cardíaco com o sistema circulatório, tireoide, hipófise, enfim, todo o nosso corpo está relacionado com chakras. E aí como que funciona esse processo, né? Como que a gente alimenta os chakras, né, para refletir positivamente no nosso corpo? Por meio das terapias integrativas, que pode ser reiki, barras de axis, theta healing, meditação, uma série de técnicas que trazem esse equilíbrio para que haja o perfeito funcionamento. E a gente pode, inclusive, existem estudos que revelam isso, que grande parte dos males físicos que nós temos vem dessa origem, desse desequilíbrio dos chakras. O desequilíbrio vai causar, de repente, um não funcionamento de um órgão, de um órgão, de uma glândula. Olha. E aí é onde entram as terapias integrativas. Se eu tive um desequilíbrio, né, uma deficiência no meu corpo físico, obrigatoriamente eu tenho que tratar no corpo físico. As terapias integrativas, elas não excluem a medicina, pelo contrário, elas se somam, elas agregam a medicina. Eu sempre falo isso. A gente sempre tem que tratar em conjunto todas essas áreas. Então, se eu tenho um desequilíbrio, por exemplo, na minha tireoide, atingiu a minha tireoide, eu vou precisar ir a um endócrino, vou precisar fazer o tratamento com medicamento, auxiliando
com as terapias integrativas. Um vai auxiliar no outro e somente o médico vai dar alta ou não dos medicamentos. Perfeito. O terapeuta integrativo nunca faz isso. Ele vai colaborar para esse reequilíbrio. E a depender do dano que a gente tem no corpo físico, a forma como eu me alimento, se eu consumo substâncias não adequadas, drogas, enfim, dependendo do dano, eu não vou reverter e vou continuar com os tratamentos tradicionais da medicina. Sim. Então, as terapias integrativas, elas tratam o ser na sua totalidade, né? E trazendo esse equilíbrio, essa harmonia para que a gente viva ali com qualidade de vida no nosso dia a dia. Estamos ao vivo e você participa conosco, 99141-1048, você vai participando, pode fazer uma pergunta, hoje aqui conosco, Murilo Arruda, terapeuta, falando um pouquinho para nós, conversando um pouquinho, você pode fazer a pergunta. Pois não, Maria. Neto, queria saber também do Danilo a respeito dessas cores, né? A gente percebeu naquela imagem mostrando os chakras, né? As cores também estão relacionadas. A gente tem conhecida a cromoterapia, inclusive, é uma terapia integrativa. Sim, também. é uma terapia integrativa. E como que as cores estão relacionadas também com cada chakra? Cada chakra, né, quando a gente consegue ter a visualização, né, do campo áurico, do campo energético de cada um de nós, né, os estudos definiram, né, identificaram, na verdade, essas cores para separar. Então, cada chakra tem uma forma, um funcionamento, um som, né, que o representa. Quando a gente trabalha a cromoterapia, que é uma terapia integrativa, a gente pega as propriedades dessa cor e por meio da reflexão da cor, né, em determinadas partes do corpo, Sim. não necessariamente só onde estão os chakras, a gente consegue também trazer o equilíbrio. É como se fosse um alimento. Então, cada cor tem uma propriedade que vai trazer ali o equilíbrio. Às vezes o equilíbrio tá muito acelerado, eu vou desacelerar. Tá muito estagnado, eu vou acelerar. E assim a gente vai trazendo esse equilíbrio por meio da incisão de cores e de outras energias também. Estou falando de cores porque a Maria perguntou especificamente. Agora, vamos falar do reiki, porque você falou logo no começo, são várias, essa mesa radiônica também. Acho que é legal a gente falar de tudo um pouquinho, né, para quem está em casa também começar a compreender. O reiki, a gente vê muitos tratamentos, como você falou, tem uma imagem aí para ilustrar, as pessoas acabam agregando, porque é o que você falou logo no começo, né, Neto? Às vezes você tem um mal, você está tratando a cura desse mal, obviamente através, né, da medicina. E aí o que está gerando isso também faz parte do nosso psicológico, por exemplo, né? Eu já recebi vários doutores que falam, olha, é equipe multidisciplinar, você tem que tratar a doença, tem que tratar ali o paciente, a cura, mas você tem que tratar também a cabeça desse paciente, né? E eu entendo que esse tipo, né, de terapia, né, as terapias integrativas, ela vem justamente para isso, para somar. Né? Não adianta você estar fazendo um tratamento que é doloroso, que requer que você tenha um envolvimento total se você não está, né? Eu estou cansado, eu não quero tomar medicamento, eu não quero ir lá fazer, né, a fisioterapia, não quero. Você não vai conseguir se curar. Exato. E aí entra essas terapias te dando um pouco mais de ânimo, de concentração? Sim, entra exatamente nesse ponto. É muito importante a gente trazer que o desequilíbrio do campo energético vem por meio das emoções, sentimentos, sensações que nós temos no dia a dia. Até tem uma imagem, Maria, se você puder colocar por gentileza. A gente... Como é? A imagem que traz o comportamento, sentimentos, emoções. Sentimentos, emoções. E vai colocar já. Exatamente. Então a gente tem basicamente esses 3 pontos, que é o sentimento, pensamento e ação. E eles se circulam em todos os sentidos, né? Então, estou sentindo, né? O que vai me levar a agir, como eu vou agir de acordo com aquele sentimento, ou o contrário, eu estou pensando algo e esse pensamento me leva para um sentimento negativo, para uma ação, ou então eu tomei uma ação que trouxe um arrependimento, enfim, é muito dinâmico esse processo e é isso exatamente que traz o desequilíbrio, e principalmente no campo energético. E se eu não tratar isso, por mais que eu tenha a interferência, né, a utilização dos químicos, dos tratamentos e das terapias, eu não tiver a consciência de tudo isso, eu não consigo abrir o espaço para a ação dessa cura, né? Então é muito importante a gente trabalhar tudo isso, trabalhar esse equilíbrio, para que eu consiga, pouco a pouco, conforme você citou agora, chegar à causa raiz. Uma vez que eu identifico, aceito
a causa raiz, eu consigo transformá-la. E aí onde então vem a cura, o bem-estar, ou então eu consigo sanar aquele mal. Então é muito importante a gente trabalhar isso. A emoção e o pensamento, e as terapias ajudam muito nisso, porque elas te trazem essa consciência de que eu preciso agir de modo a atingir a transformação e a cura. 991411048, pode fazer sua pergunta, estamos ao vivo. Pois não, diga. Olha, perguntas chegando aqui no nosso WhatsApp. Murilo, desculpa que eu te chamei de Danilo. Sim, né? não tem problema. Troca uma letrinha. Sim. Mas, ó, o Marcelo tá assistindo a gente. Oi, Marcelo. Ele diz, Neto, Maria Ana e equipe, primeiro, parabéns por essa matéria com o Murilo Arruda, que é de extrema importância. Sobre insônia, Murilo, o que você pode nos instruir? Abraço a todos. O Marcelo falou que ele sofre muito com insônia. Marcelo, obrigado pela pergunta. E a insônia, a ansiedade e a depressão são os principais sintomas desses desequilíbrios energéticos. E recomendo, assim, com muita certeza, você passar por uma sessão de Reiki, uma sessão de barras de Axis, porque a gente vai conseguir identificar qual é o ponto que está te trazendo tamanho desequilíbrio a ponto de você não conseguir dormir, né? Você não conseguir dormir é como você não conseguir desligar. Exato. Né? Então, o sono é causa vários problemas, isso, diversos, né? Porque durante o sono é onde a gente produz diversos hormônios que são necessários para o funcionamento do nosso organismo como um todo. E é necessário que seja durante o sono e, se possível, né, o ideal também à noite, né, que tem a questão da luz que interfere nisso. Então, se a gente não desliga, Marcelo, a gente não consegue descansar e produzir tudo aquilo que nos faz ter um bom funcionamento do corpo. Como que a gente vai desligar? Trazendo esse equilíbrio. Primeiro, numa consulta, né, num tratamento, a gente vai identificar a causa raiz. Numa sessão de anamnese, a gente vai entender, a anamnese é a gente identificar as questões que estão no seu dia a dia que estão te levando a esse ponto. O que é uma sessão de anamnese? A sessão de anamnese é a primeira sessão que eu faço onde eu conheço a pessoa para entender qual é a dor. Né? Por exemplo, vamos pegar o Marcelo como exemplo. Ele trouxe a insônia. A insônia é só um sintoma. Né, do que ele está ali passando. Como é a vida dele? O que acontece? Medicação, saúde, estilo de vida, relacionamentos, hábitos, sistema familiar. Enfim, eu faço uma análise completa do todo, né, investigo, tem diversas perguntas para chegar no ponto raiz e entender ali como a gente vai cuidar desse ponto raiz para então cessar a insônia. Né? A gente vai trazer o equilíbrio e aí nesse segundo momento trazer ali a insônia. Então é necessário, e é um processo, tá? Não é algo assim, fiz uma, resolveu. Na primeira sessão você já percebe, mas como vem acontecendo e a gente vai identificar a profundidade, desde quando isso vem acontecendo, é onde a gente vai trabalhar e resolver essa questão aí da insônia e várias outras. Perfeito. Né? Mais perguntas chegando? Pois não, Maria, diga. Claudete está aqui assistindo. Oi, Claudete. Ela dá boa noite. Boa noite. Quer saber o seguinte: dor de garganta crônica olha pode só. ser tratada com terapia alternativa? Sim, com certeza. Provavelmente é um grande desequilíbrio aqui desse chakra, que é o chakra laríngeo, né? Onde provavelmente a causa ali são coisas não comunicadas, não digeridas. É o famoso engolir seco. Exatamente, né? É isso? É o engolir seco. Só que o engolir seco dói. Dói, né? E quanto você está engolindo seco para ter uma dor de garganta crônica, né? Então a gente tem que entender, de novo ali na anamnese, o que está te levando a isso. Então, com certeza, as terapias integrativas tratam e com muito sucesso dores de garganta. Qualquer dor crônica, não na verdade só dor de garganta. Sim. Né? A depender do que eu estou passando e sendo exposto, né, e causando esse desequilíbrio, eu vou ter uma dor crônica numa parte do corpo, numa parte do organismo. Então a gente trata isso. Por exemplo, né, outro dia, vou pegar um caso meu. Outro dia eu amanheci com uma dor absurda no ombro direito. Não me machuquei na academia, não fiz nada de diferente, mas aí foi óbvio, né? Me apliquei técnicas que eu tenho, apliquei biomagnetismo, que a gente vai falar um pouquinho sobre, mas eu identifiquei ali no meu processo de análise, porque eu também tenho um terapeuta que cuida de mim, certo? Né? Que eu passei naquela semana por um processo de uma frustração. Olha, uma frustração boba, mas foi uma frustração. Eu queria algo, planejei algo que saiu do meu controle. Não aconteceu, né? Então doeu meu ombro. E foi uma reação
por essa frustração física. Sim, e eu amanheci o dia com isso, coincidentemente eu tive a sessão naquele dia, dormi, no dia seguinte eu não tinha absolutamente nada. Olha só. Né? Então, E durante muito a sessão impactante. você chegou nesse reconhecimento que foi por conta daquilo? Sim, sim. Ah, que E, legal. e uma simples, que legal. e assim, e na escuta terapêutica, o que é escuta terapêutica? As pessoas acham, eu tô conversando com o meu terapeuta. Não, a gente não tá conversando. Conversar, a gente conversa num restaurante, a gente conversa numa sala de estar. Ali a gente, embora pareça uma conversa, na verdade, é uma escuta terapêutica. O terapeuta está atento a toda a sua fala, a cada palavra, seu olhar, movimentação, respiração, é onde a gente identifica normalmente ali a causa raiz daquela dor, daquele problema. E é interessante porque você fala que durante esse acompanhamento que você faz, que a pessoa começa a entender o motivo. Né? Exato. E aí são dois momentos, Murilo. Quer dizer, o primeiro momento eu chego com a queixa, né? Que essa queixa, pelo que eu entendi, nem sempre é o objetivo da terapia. A terapia está um pouquinho depois. Exato. A queixa é o termômetro, é a ponta Exato. do iceberg. Quando ela chega a entender qual é de fato o problema, aí gera uma outra situação, Murilo. Sim. Porque eu creio que não é assim, então isso, beleza, agora eu tô bem. Não é isso, né? Não é isso, né? Esse é o início do processo. Por quê? Nós somos, eu costumo fazer a analogia, a comparação, como cebolas. Então a gente tira a casca. À medida que eu vou tirando cascas, eu vou acessando partes mais internas. Então, eu divido o processo em 3 fases, que não são necessariamente 3 sessões, enfim, depende, é um processo que depende aí de cada pessoa. Mas a primeira fase é a mais difícil, a segunda mais difícil é a identificação. É eu identificar o que está acontecendo, etc. Identifiquei, normalmente aquilo é um ponto de dor muito grande da pessoa. Aí vem a fase mais difícil, né? Corrigindo a minha fala. Eu aceitar. Porque enquanto eu não aceito, eu não olho para aquilo, eu não acolho. E se eu não acolho, eu não aceito, o meu corpo vai reagindo. Vai reagindo e eu não me abro para a resolução, que é a transformação e então a cura. Então é muito importante a gente identificar e entender que à medida que eu identifiquei, vão aparecer outras questões e eu vou tratá-las. Né? Dentro do processo terapêutico, qualquer processo terapêutico, mas falando das terapias integrativas, não é que o mundo vai deixar de ter problemas, não é que eu vou deixar de ter problemas. Vou ser feliz o tempo todo, resolvi tudo. Não, mas a questão é, os problemas vão acontecer, mas com qual impacto eles vão me atingir? Como eu vou lidar? Qual é o peso disso? Eu vou lidar com muito mais leveza e olhar, nossa, mas resolvi isso com muita facilidade. Isso Passei vai por desde um isso. pneu furado Simples. a um problema de relacionamento. Sim, A gente tudo. tem, inclusive, um depoimento aqui vamos ver. da Tânia sobre Legal. essa questão de como encarar um problema, né? Antes da Tânia, deixa eu só registrar, a gente está ao vivo no YouTube, tem pessoal assistindo de São Paulo, de Osasco, de Minas, né? Muita gente dos Estados Unidos, a Juliana tá lá com a família. Legal. Um abraço para Caroline Ibitinga, ela tá assistindo lá pelo YouTube, tá adorando, viu, o papo Que aqui, bom, legal, Murilo. legal. Contente. Olha, deixa eu relatar aqui o depoimento da Tânia, que é justamente isso que você estava falando. Como você encara um problema sério. A Tânia fez questão de dar aqui o depoimento dela, que ela diz o seguinte: trato com essas terapias há mais de 1 ano. A Tânia nos assiste de São Paulo, tá? Em abril, tive um diagnóstico de um tumor no reto, fiz a cirurgia, me mantive equilibrada, confiante, esperançosa e o principal, meu psicólogo extremamente tranquilo, meu psicológico, né? Passei pela cirurgia e deu tudo certo. Com relação ao sono, sou prova. Desde que comecei a fazer a terapia, meu sono se transformou. Durmo com muita facilidade e a insônia ficou só no passado, sem remédios. Ela está agradecendo. Ela aqui, faz terapia com você, né, Murilo? Sim, a Tânia é um caso de sucesso aí, é uma querida e ela é extremamente aberta, né? A gente chega em pontos às vezes muito dolorosos, ela acolhe e ela enfrenta, ela vai e ela faz a transformação. E é exatamente isso, é incrível aí esse relato. Gratidão, minha querida. E é interessante que ela coloca que ela fez a cirurgia, né? Fez. E o psicológico dela, né? Isso é muito falado, que não é somente a ciência em si que vai lá e faz, opera e tira. Você precisa estar, né, pronto
Exato. preparado para passar por aquilo, né? Exato. Seja uma operação, seja uma separação, para tudo, né? Sim. E aí entra a terapia para te dar esse lugar que ela está falando. Exatamente, ali, né? para te dar essa fortaleza, esse fortalecimento para você enfrentar todas as questões que vão se apresentar. A vida na Terra é isso, a gente está aqui para aprender, né? Para evoluir. Sim. E várias lições nos serão apresentadas. Como eu vou enfrentar, como eu vou passar por cada uma delas. É esse suporte, é essa estrutura que as terapias integrativas trazem. Porque eu passo a me conhecer, a entender quem eu sou, olhar para mim, entender quem eu sou e seguir aí no enfrentamento de todas as questões. 991-411048, faça a sua pergunta hoje conosco aqui. Murilo Arruda, daqui a pouco a gente vai passar o contato dele, vamos mostrar o Instagram também, tá? Ele é de São Paulo, mas ele também faz um trabalho bacana aqui na nossa região, tá bom? Pois não, Maria, diga. Olha, a pergunta agora da Ana Lara. Ela quer saber se você faz constelação familiar e se faz online. O que é constelação para quem está assistindo também? Isso, vamos lá. Constelação familiar é uma técnica desenvolvida por um alemão, Bert Hellinger, que trabalha todas as relações familiares, né? Pegando desde a atual, do atual sistema a toda a nossa ancestralidade. A família hoje presente. A família aqui, hoje, né? é isso. Por exemplo, eu, minha esposa, meus filhos e todos os antepassados, né? Então ela é muito profunda, é um trabalho incrível, pode ser feito online sim. Eu não faço constelação, porque é o que eu falo, a gente vai acessar coisas muito profundas, o que eu vou fazer com aquilo? Então a gente precisa ter muito cuidado na escolha de um profissional. Depois pode me mandar um direct, eu indico 2 profissionais excelentes com os quais eu já trabalhei participando, né, não fazendo constelação, mas dá para ser feito online sim. O reiki dá para fazer online? O reiki dá para fazer online, a mesa radiônica, o biomagnetismo também dá para fazer online. Só barras de axis que não dá para ser feito online, é presencial, eu preciso ter o toque físico. Todas as outras técnicas podem ser feitas. Eu tenho clientes, pacientes no mundo todo, Europa, Dubai, América Latina, fora de São Paulo, então dá sim para ser feito o atendimento à distância. E funciona. Que é o reiki, pra gente Vamos entender. lá. Vamos falar agora? Tem as imagens também, por gentileza. Só vai trocar o microfone, é isso? Trocar o seu microfone rapidamente aqui, por favor. Isso, pra gente garantir a pilha aí. Pois não. Vamos falar do reiki? A gente ouviu bastante falar sobre o reiki, né? Essa terapia, muitos depoimentos. Olha, eu fiz, é muito bom. E aí, a maioria dos depoimentos é isso. Eu me transformei, é uma outra pessoa. E as pessoas que convivem percebem que a pessoa mudou. Conte um pouquinho para nós. Eu me transformei pelo reiki. Eu me tornei terapeuta integrativo por conta do reiki. Para quem não sabe, eu era do mundo corporativo, da hotelaria. Eu era gerente geral de um hotel ali no Jardins, em São Paulo. 20 anos trabalhei nessa área. Olha só. Uma formação bastante extensa nessa área também. Cheguei num ponto de dor que eu precisava me encontrar e foi pelo reiki. Puxa. Então eu recebi o reiki e fiz a formação toda, comecei a trabalhar voluntariamente, de repente vou remunerado. Quando eu me vi, estava com 2 profissões. E aí fiz a transição e hoje eu sou terapeuta em tempo integral. E foi o reiki que trouxe isso para mim. Para mim foi um caso de transição de carreira, mas não é o que tem que ser para todo mundo. O importante é, com leveza, como eu vou encarar a vida e o meu dia a dia. Mas vamos lá, o que é o reiki? Eu sei que o tempo está corrido. O reiki, ele é uma técnica milenar japonesa, canalizada por Mikao Usui, onde a gente faz a canalização da energia universal por meio das mãos, que é o que a gente está vendo aqui nas imagens. Mãos aí, né? E ali eu trago a energia que vai trazer o equilíbrio para os chakras e para todo o meu corpo físico. Para eu para eu aplicar o reiki, eu tenho que ser um reikiano. O que é isso? Eu tenho que fazer a formação, né? Ela é dividida em 4 níveis, que é dada por um mestre reikiano. Eu sou um mestre reikiano. Então a gente faz. Então você dá essa formação? Eu dou essa formação. Eu dou essa formação em reiki. Inclusive agora, 19 e 20, tem aqui em Sorocaba, aqui próximo, né? Sorocaba. 19 e 20, turmas em Sorocaba. Turmas em Sorocaba. Depois tem as informações na minha página. Da sua parte, vai mostrar. Isso. Legal. Então a gente faz o curso, a gente estuda com detalhe tudo isso que eu falei agora, corpos energéticos, chakras, a técnica em si, e eu sou habilitado a aplicar o reiki. Então eu aplicando o reiki, a energia ela é canalizada, ela passa por mim, entrando pelo meu chakra coronário e sai pelas mãos. É muito importante deixar claro que o reiki é só uma canalização, não é como um passe, né? Que é maravilhoso, inclusive, só que são técnicas diferentes. Num passe, normalmente a gente tem o trabalho de um
um espírito, de uma energia externa que vem e faz ali o passe, que é fantástico e eu recomendo também. Porém, o reiki não. O reiki sou eu, consciente, que permite a canalização da energia, que por meio das mãos ela vai equilibrando ali o corpo da pessoa e trazendo a cura física, emocional, mental daquela pessoa. O que a pessoa sente durante essa aplicação de reiki? Primeiro, um profundo relaxamento, né? Normalmente a gente inicia a sessão, ela dorme, né? Algumas pessoas sentem a energia quente, as nossas mãos. Eu tô falando de reiki, minha mão esquentou. Parece que liga liga o plug ali. Então a energia ela é quente ou fria, depende, como eu falei no início. Às vezes eu estou precisando revitalizar, então normalmente é uma energia quente. Às vezes eu estou precisando acalmar, é uma energia um pouco mais neutra ou fria. Como que isso acontece? É uma energia automática. É uma energia automática, como a energia universal, uma energia inteligente, que ela capta a necessidade da pessoa e ali ela faz o trabalho de energização. Então, respondendo, a pessoa tem um sono profundo, sente esse calor e sai assim realmente muito zen, muito acalmada, relaxada e harmonizada de uma sessão de reiki. Ainda falando do reiki, Murilo, eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho que você faz corporativo também, mas aplicando o reiki em empresas. É possível também? Sim, é possível. Tem algumas empresas que são abertas a isso, onde a gente trabalha o alívio do estresse do dia a dia de uma corporação. Puxa, né? Então tem empresas que os colaboradores, com os colaboradores. Que maravilha. Né? Já foi comprovado aí com números a redução das faltas, né? Que é o absenteísmo, a qualidade de vida na empresa, aumento da produtividade. Por quê? Dentro de uma empresa, a gente tem cobrança, a gente tem metas, a gente se agita. E trazendo esse equilíbrio, né, não só com o reiki, mas com outras técnicas também, a gente traz essa qualidade e essa melhor desenvoltura para o trabalho. E uma informação muito importante, dá tempo ainda? Dá sim. O reiki ele já é reconhecido pelo Ministério da Saúde desde 2017 e ele já está no SUS. O Sistema Único de Saúde tem o reiki. O Sistema Único de Saúde tem o reiki. Grandes hospitais, né, como falando de São Paulo, Albert Einstein, 9 de Julho, Sírio-Libanês, tem profissionais do reiki para trabalhar ali dentro da sua conduta multidisciplinar. Murilo, então quer dizer que isso é reconhecido pela ciência convencional, né, como uma terapia que vem agregar na cura e no bem-estar desse paciente. Exatamente. Agora, o reiki também pode ser aplicado para você não adoecer. Exatamente. Essa é a proposta. É aí que vem, né? Não só o reiki, Neto, como também as terapias integrativas, elas não vêm... Porque, assim, no Brasil, a gente tem uma cultura muito equivocada... De correr atrás. E que, assim, que terapia para quem é doido. Não, exatamente. Como eu te perguntei, do que a gente se alimenta? Eu não alimento o meu corpo físico? Claro. O que eu faço para o meu corpo emocional, mental e espiritual? Nada. Eu vou tomar uma atitude quando eu caio, quando eu tenho uma doença grave. Então, a gente tem que fazer preventivamente também. Assim como eu faço uma academia, faço uma caminhada, eu devo me receber e me integrar a essas terapias também. Isso é muito importante. Nossa, Murilo, a gente tem mais 5 minutos, né? Tem mais 5 minutinhos. Tinha que ficar aqui até as 10 da noite com você. Sim, tem muito. Você vai ter que voltar voltamos. a Piracicaba de novo. Mas, bom, você atende de maneira online, né? Essa é a página dele? Esse é o meu site. É o site. Isso. Vamos falar do site, por favor. O pessoal que está em casa já acessar. Isso, vamos lá, porque é interessante, o meu site é muriloarrudaterapeuta.com.br. Lá você vai ter um acesso direto a mim, ao meu WhatsApp e também a descrição de todas as técnicas que eu trabalho. Legal. Né? Como isso vai contribuir de modo a trazer qualidade de vida para vocês. Então, acessem aqui fala um pouquinho da minha formação, depois aqui tem algumas fotos. E você tem um estúdio, consultórios, tem um consultório Isso, em São Paulo, hoje eu tenho um consultório que eu atendo ali na Alameda Santos, né, na região da Avenida Paulista, e online para todo o Brasil. Aliás, todo mundo, né? Tem clientes fora também. E aqui tem o detalhe de cada uma das técnicas, assim como os benefícios que ela traz. Como escolher a técnica, Murilo, rapidamente, porque eu quero aproveitar isso também. WhatsApp do Murilo, pode pôr na tela, 3016 9499. Esse é o WhatsApp, você vai conversar com ele. Olha, eu vi lá no programa, quero saber mais, como é que eu faço? 93016
9499. Como escolher a terapia correta? Isso eu faço a cada sessão. Ah, que legal. Né? Quando eu Vai faço a anamnese, eu já tenho uma ideia, já traço ali um escopo de quais terapias eu vou trabalhar, porque cada uma tem um potencial numa área mais específica, mas é no dia a dia, ali na consulta, que eu defino, de acordo com aquilo que o paciente traz, eu defino qual a técnica mais adequada. E eu misturo todas, não numa única sessão, obviamente, né? Porque é importante a gente ter a integralidade da sessão para a gente ter a percepção do que a pessoa se identifica ou não, mas durante o processo terapêutico eu trabalho com todas as técnicas. A sessão é uma vez por semana? Uma vez por semana. Legal. Inicialmente uma vez por semana, e a ideia é, à medida que a pessoa se autoconhece, tem segurança de si, está nutrida, energeticamente falando, a gente vai espaçando as sessões. Né? E isso eu defino junto com a pessoa. Né? Então, às vezes, inicialmente é semanalmente, depois a cada 15 dias e assim sucessivamente. Que maravilha. Pelo menos a cada 20 dias eu recomendo uma sessão. Uma sessão, né? Isso. Olha, pois não, Maria. A Tânia, ela tá encantada, que ela é encantada com o seu trabalho, né, Murilo? E ela quer saber, quer que você fale da barra de Access, que deixa a gente muito mais feliz. Fala dessa técnica. O que são as barras de Access? As barras de Access são 32 pontos que a gente tem na cabeça, onde a gente armazena todas as sensações, sentimentos, emoções e crenças limitantes que a gente vem carregando ao longo de toda a vida. Principalmente as crenças limitantes, dessa e de outras vidas, de outras realidades. Então isso vai fechando, né? Eu falo que, sabe, nosso celular, quando a gente compra, ele é muito rápido, muito né? rápido. Aí eu baixo o aplicativo, foto, ele vai travando. E de repente para. A nossa mente é idêntica. Quantas coisas a gente vai recebendo e não limpa, não cuida, não trata. Então aqui a gente tem as fotos. Murilo, pode separar umas 4 barras dessa. Pode separar todas as 3 aí, ó. Pode separar que as 3 a gente trabalha numa sessão às 32. Olha, são 32. São 32, né? Pode então separar. A gente tem aqui, ó, várias áreas da nossa vida. Eu não vou entrar nela, senão a gente vai estourar o tempo. Mas com o toque eu faço a liberação eletromagnética de todas essas crenças. E aí, como a Tânia falou, a gente sai leve, feliz e aberto a novas possibilidades, legal. Com muita leveza. Gente, ó, estamos chegando ao final do programa. Quem quiser mais informações, põe o WhatsApp. Pode pôr o WhatsApp. Tá aí o WhatsApp do Murilo, terapeuta, conosco aqui gentilmente. Vai voltar mais vezes, que o assunto é muito legal. Tem muita participação. 930169499. Pode mandar o WhatsApp para ele. Quero saber mais. Manda para mim, manda o seu site, explica como é que eu faço. Ele faz de maneira online. E aqui em Piracicaba, em breve, ele vai atender também no estúdio aqui. Em breve, né, Murilo? Vai dar isso aí. Não é isso aí? Parcerias. Com novas parcerias, novas parcerias, sempre. 930169499 para você também que de repente quer aplicar para o seu grupo, é o grupo que você tem, da terceira idade, de repente da sua empresa, pode contar com o terapeuta que ele vai até a sua empresa também. Murilo, muito obrigado pela sua presença aqui, pela gentileza, viu? Eu que agradeço imensamente o carinho, o acolhimento de vocês, Murilo, e a oportunidade aqui de compartilhar. Todos aí que assistiram, estou à inteira disposição. Valeu, muito obrigado, viu? Em breve conosco novamente aqui. Valeu.